Boa noite, cumprimento a todos os irmãos na paz de Yahushua, e como nosso compromisso de toda quarta-feira é de lermos, estudarmos e refletirmos sobre a Epístola de Barnabé, e hoje iremos vamos estudar o capítulo 9 da Epístola de Barnabé, que fala sobre a verdadeira circuncisão. Vamos lá. De fato, é dos ouvidos que ele fala ainda, quando diz que circuncidou nossos ouvidos e os nossos corações. E algo diz por meio do profeta: obedeceram-me com os ouvidos. E diz ainda: os que estão de longe escutarão com o ouvido e conhecerão o que eu fiz. E mais, circuncidai vossos ouvidos, diz algo. E diz também: escutai Yahshua, eis o que diz Yahweh, teu Todo-Poderoso. Quem deseja viver para sempre, que ele escute com o ouvido a voz do meu servo. Aqui, o servo com certeza Yahushua, o servo de Yahweh. E diz ainda: escuta, ó céu, dá ouvidos, ó terra, pois Yahweh falou isso como um testemunho. E diz mais: escutai a palavra de Yahweh, príncipes deste povo. E diz ainda: filhos, escutai a voz que grita no deserto. Aqui está falando sobre Yahweh Hana, o imersor, ou seja, o João Batista, Ele, portanto, circuncidou nossos ouvidos para que escutemos a palavra e creiamos. Então, a verdadeira circuncisão não é a circuncisão do prepúcio, mas sim a circuncisão dos nossos ouvidos e dos nossos corações, para que possamos entender, ouvir, compreender e entender as palavras do Messias e Yahushua, que não era dele, como ele tinha dito já, que é a mensagem vinda diretamente do Pai, ele sendo intermediário de algo do Criador. Então ele falou a mensagem que o Pai quis transmitir para todos nós. Então, a verdadeira circuncisão é dos ouvidos e do coração, para que possamos ouvir a voz de Yahushua, compreender e crer. E aquele que crê, obedece a Yahushua. Aquele que crê, pratica. Toda vez que Yahushua fala em guardar os seus mandamentos, em observar os seus mandamentos, não é somente guardar como a gente guarda alguma coisa dentro de uma caixa e esquecer. Não é observar para a gente só olhar, não. É para que possamos praticar os seus ensinamentos. Somente aqueles que são incircuncisos de ouvido e de coração é que ouve a palavra de Yahushua, que a entende e as pratica. Porque a circuncisão do coração significa o quê? A circuncisão do ouvido significa você ouvir, compreender e crer. A do coração é você tirar a maldade dos nossos corações, porque o homem, ele é um homem mal, como diz o próprio Shaul, e até as próprias escrituras, que não há nenhum justo sequer nesse mundo. O único justo foi Yahushua, que morreu no madeiro, Então, a incircuncisão do ouvido é para que possamos ouvir, compreender, crer. E a circuncisão do coração, para que possamos tirar nossas maldades dos nossos corações e praticar aquilo que Yahushua veio trazer diretamente, ensinamentos do próprio Pai. Contudo, a circuncisão na qual eles depositavam confiança foi rejeitada. De fato, ele dissera que a circuncisão não devia ser da carne, mas eles transgrediram, porque um anjo mau os enganou. Anjo significa o quê? Mensageiro, tanto no grego quanto em latim, significa mensageiro. Então, um mensageiro mau, enganou o povo hebreu
a praticar a circuncisão do prepúcio, né? Mas, por que a verdadeira circuncisão não é do prepúcio, do órgão genital masculino, mas é do ouvido e do coração? Porque antes dos hebreus praticar a circuncisão, os egípcios e outros povos já praticavam a circuncisão do prepúcio. Então essa não deveria ser a aliança, né? A aliança verdadeira é a circuncisão do ouvido e do coração. Mas é interessante, então o anjo mau os enganou. Todavia, ele lhes diz: assim fala Yahweh, nosso Todo-Poderoso. É aí que encontra o mandamento: não semeeis entre os espinhos, mas circundai-vos para o vosso Criador. Nós vemos que os espinhos, que a terra que tem espinhos, a boa semente, que é a palavra de Yahushua, os espinhos a sufocam, né? As espinhas sufocam. Então, para que nós não possamos ser terra com espinhos, devemos que circuncidar os nossos ouvidos e os nossos corações. E o que diz ele? Circuncidai a maldade do vosso coração. É isso que a circuncisão do coração é circuncidar, é tirar a maldade do coração. E diz ainda: eis, diz Yahweh, que todas as nações têm o prepúcio incircunciso, mas este povo tem o coração incircunciso. Porque tinha vários povos que não praticavam a circuncisão, né? Como, se não me engano, os gregos não praticavam a circuncisão. Mas o Criador, ele falava, né, através de seus profetas, que outros povos têm o que? O prepúcio incircunciso. Mas o povo dele, ou seja, o povo Yahudim, o povo judeu, o povo Yahudim, tinha o que? O coração incircunciso. Né? Por isso que não praticava o que o pai ensinava através de Yahushua. Mas por quê? Mas por que então? Qual que é vamos dizer assim, a figura, né, da circuncisão do prepúcio? Vamos observar, vamos ler o que Barnabé nos fala, nos ensina sobre a importância naquela época que teve a circuncisão do prepúcio. Vamos lá. Vós, porém, direis: o povo recebeu a circuncisão como selo, né? Até hoje, os Yahudim, os judeus, falam que a circuncisão do prepúcio é o selo, né? É o selo, é a aliança que Abraão fez a Yahweh, ao Todo-Poderoso. Contudo, todos os sírios, os árabes e todos os sacerdotes dos ídolos também têm a circuncisão. Ou seja, então a circuncisão não era quem o povo Yahudim, não era somente ele que praticava a circuncisão. Mas olha só o que Barnabé nos fala: os assírios, os árabes e os sacerdotes, né, que adoravam ídolos. Então, ou outros deuses, falsas doutrinas religiosas. Então, a circuncisão do prepúcio não era o selo, né? Pertence também a eles a sua aliança? Então, será que a esse povo tem pertence a aliança do Pai? Só porque eles fazem a circuncisão do prepúcio? Até os egípcios praticam a circuncisão, né? Filhos do amor, aprendei mais particularmente essas coisas. Agora Barnabé irá o que? Ensinar qual que foi a importância do prepúcio, né? Da circuncisão do prepúcio que Abraão fez. Foi o que? Foi indicar o Messias Yahushua. Olha só que interessante. Abraão, praticando por primeira circuncisão, circuncidava porque o Espírito dirigia profeticamente seu olhar para Yahushua, dando-lhe o conhecimento das 3 letras, né? Então o nome Yahushua, olha só, agora a gente vai, aqui é um ensinamento bem delicado. Vamos lá. O nome verdadeiro do Messias não é Jesus. Por quê?
Por que não pode ser Jesus? Porque não existe a letra J no hebraico, nem no hebraico moderno, nem no paleo-hebraico, nem no aramaico. Não existe. Nem no grego existia. E nem no latim existia até pouco tempo. Tá? Que surgiu, a letra J, ela surgiu do I. Tá? Por que o J tem um pinguinho em cima? Porque antigamente no latim existia o I consonantal, o I vogal. O I consonantal, os escribas, eles puxavam uma perninha. Aí surgiu o nosso J. Tá? Mas o I consonantal falava-se I. Né? A letra J e a fonética J só foi mais para frente, em 1500, 1600, século V, século VI, se não me engano. Tá? Século XV ou século XVI, se não me engano. Tá? Então, jamais o nosso Messias chamava-se Jesus, porque o J não existe. Né? Você vê que os gregos, né, os manuscritos gregos, colocavam o nome do Messias como Iesus. Tá? Iesus, que é um nome também, que foi o nome o quê? Ie, né? Ie como é igual a Iu, Ie e Iu, Iupiter ou Júpiter significa Iu, Deus, Peter, Pai, Deus Pai, né? E Ie também significa Deus, né? Jesus era o que? Era uma antiga divindade lá na época da Galácia, né? Então, Deus e Jesus, Deus, Jesus. Tá? Então, foi colocado o nome do Messias, foi erradamente trocado o nome do Messias, né, para Jesus. Alguns asseveram que é Yeshua, só que Yeshua não é um nome do Messias, porque Yeshua não é em hebraico, é em aramaico, que é já uma corrupção do hebraico antigo. Tá? O aramaico era do povo arameu, do povo babilônico. Então não é Yeshua. Tá? Então o nome do nosso Messias é Yahushua. Tá? Yahushua. E isso é bem claro que na Epístola de Barnabé fala isso. Quer ver? Olha só. Vamos lá. E Abraão, olha só. O Espírito, então falava o seguinte: Abraão, praticando por princípio a circuncisão, circuncidava, porque o Espírito dirigia profeticamente seu olhar para Yahushua, dando-lhe o conhecimento das 3 letras, das 3 consoantes que formam o nome do Messias. Vamos lá. Com efeito, ele diz: e Abraão circuncidou entre os homens de sua casa 318 homens. Qual é, portanto, o conhecimento que lhe foi dado? Notai, ele menciona em primeiro lugar os 18 e depois fazendo distinção os 300. 18 se escreve com I, que vale 10, e H, que vale 8. Tens aí as 2 primeiras letras do nome do Messias, I e o H. I em hebraico é o Iode, e o H em hebraico é o Re. Então o único nome que tem as 2 primeiras consoantes, que é o Iode e o Re, é Yahushua. O Yeshua não tem. Tem o Iode, mas não tem o Re no meio. Tá? Não tem o Re no meio. Tem o Shua, tem o Shin, né? Que vem a palavra dele para Shua, assim, para salvação. Então, o único nome que contém a primeira consoante, a primeira letra, o Iode, que é o I, né? O I latino, e a segunda, que é o H, que é o Re hebraico, é Yahushua. Eu não sei se dá para vocês verem aqui que eu fiz, ó.
tá? Então aqui é o Iode e o Re e o Shua. Shua, salvação. Então Yalhu, que é o nome do Eterno, Shua, que é salvação. Yalhu, salva, tá? Yalhu, Shua. Ok? Então a única palavra, o único nome que possui a letra I, que é o Yod, e a letra H, que é o Re, é o Yalhushua. André, por que não pode ser Yehoshua, como muitos asseveram? Vamos lá, porque Yehoshua, nós temos a consoante, o Yod, o Re, o Shin e o Shua, né, que dá o Shua, certinho. Mas aí tem as vogais, porque o Yehoshua vem de Yehová, que futuramente derivou Jeová. Por que então não pode ser Yehová? Porque não pode ser Yehoshua? Porque Yehoshua deriva-se de Yehová, nosso atual Jeová. Yehová é composto pelo tetragrama sagrado, que é as 4 consoantes do nome do Eterno, que é Yod, Re, Vav, Re, com as vogais da palavra Adonai, que a palavra Adonai significa meu Senhor, que é o nome de um deus grego, Adonai ou Adonis, né? Por quê? Para quê? Por que os maçoretas, né, eles colocaram isso? Pegaram as letras, o tetragrama sagrado, que tem as 4 consoantes do nome do Eterno, que é Yod, Re, Vav, Re, e colocaram as vogais de Adonai. Eles tinham tanto zelo pelo nome do Eterno, de medo de não falar o seu santo nome em vão, que eles, colocando o tetragrama com o nome, com as vogais de Adonai, né, a pessoa olhava e já dizia meu Senhor, não falava o nome do Eterno. Às vezes eles colocavam também as vogais da palavra Hashem. Hashem significa o nome. E o tetragrama sagrado com Hashem dá Yahvé. Yahvé, né? Ou hoje Javé, já com a letra J, tá? Até o Vav naquela época não tinha som de V, tinha som de U, né? Se você pegar, por exemplo, um rabino, tem um rabino na internet que ele está lá com as crianças soletrando cada letra em hebraico, cada consoante, cada letra. No Vav, ele não fala Vav, ele fala o, tem som de U, porque a letra V também, o som do V é novo. Se a gente observar, por exemplo, no latim, Deus no latim está escrito com V, D-E-V-S. Observe, só pegar os manuscritos em latim, só pegar os templos lá do latim, Deus está escrito com V, porque o V tinha som de U, que o nosso V veio do Vav, do hebraico, tá? que antes veio do fenício, e assim sucessivamente. Então até o V, o som de V veio depois, bem posterior. Então nunca vai ser Jeová, Javé, o nome do Eterno, né? Mas Yalhu, o nome do Eterno, e Yalhushua, o nome do Filho. Tá? Existe nesse meu canal, existe alguns vídeos meus e vídeos que eu peguei de outros irmãos, como do irmão Fernando, que ele fala sobre o nome do Eterno, bem esclarecido. Só buscar aí no canal, tá bom, pessoal? Vamos lá. E com a cruz em forma de T, devia trazer a graça. Ele menciona também 300, que é o T. Portanto, ele designa claramente Yalhushua pelas suas primeiras letras e a cruz pela terceira,
Quem depositou em nós o dom de seu ensinamento sabe bem disso. Ninguém recebeu de mim ensinamento mais digno de fé. Sei, porém, que vós sois dignos. Bom, para terminar, esse vídeo também não foi muito longo, e respondendo algumas questões de alguns irmãos que colocam nos comentários, por que eu falo o nome graça? Para as pessoas entenderem. Eu sei que graça também é um nome, que veio do grego, do latim, né? Mas que é para as pessoas entenderem. Eu sei que em vez de graça a gente devia falar rodarial, mas se eu começar a falar só as palavras aqui em hebraico, né, em hebraico antigo, as pessoas não vão entender, tá? Então por isso que eu tenho que falar graça. Às vezes eu falo Senhor, né, que eu sei que o Senhor é o nome de um deus cananeu, que é Baal. Baal significa Senhor, ou marido, ou esposo. É só para as pessoas entenderem. E eu sei que muitas pessoas entendidas do hebraico moderno talvez vão criticar, falando que esse hebraico que eu falo não é o hebraico, não é o verdadeiro hebraico, tá? Mas eu estou falando do paleo hebraico, do hebraico antigo. Não, já respondendo, não sou estudioso do hebraico, tá? O nome Yahweh, Yahushua e Uruha, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito da Verdade, que foi escrito erradamente como Espírito Santo, eu aprendi como? Eu aprendi vendo alguns documentários, vendo alguns irmãos na internet, tá? Mas não só vendo irmãos na internet, mas também documentários e artigos arqueológicos falando de algo e de Yahushua. Tá bom, gente? Então é isso. Essa é a verdadeira circuncisão. Por isso que hoje mesmo eu coloquei, tanto no meu Instagram, Pensamentos André Martins, como também aí nesse canal, na comunidade, a seguinte frase: muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque são poucos que atendam ao chamado. Aqueles que atendam ao chamado são os incircuncisos, são os circuncisos, são os circuncidados. Aqueles que atendem ao chamado são circuncidados de ouvido e de coração. Boa noite a todos, irmãos. É o que tinha para hoje. Que a paz de Yahushua esteja em nosso coração desde sempre. Amém.